Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje nós vamos falar da Igreja Comunidade de Jesus. Hoje nós vamos trazer esse tema principalmente por conta do creio. Nós vamos falar um pouco do creio, tá? Esse símbolo da nossa fé. Ele é um símbolo de fé, tá? Então nós temos aqui a leitura no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47. Então lá no Novo Testamento, nós temos no Novo Testamento os 4 evangelhos. No início, os 4 primeiros livros, os quatro primeiros livros são os evangelhos, os 4 evangelhos. E logo após o Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos a gente vê o nascimento, a morte de Jesus, todos os feitos dele, né? Até a morte e a ressurreição. No Atos dos Apóstolos, ele começa a mostrar o que os discípulos viveram após a morte e a ressurreição de Jesus, tá? E aí veio o Espírito Santo, que Jesus prometeu que iria enviar o Espírito Santo, imagina, né? Jesus foi para o céu, ressuscitou, foi para o céu e, de repente, os discípulos se viram sozinhos. Mas Jesus não os abandonou. E para deixar isso claro, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo e em cada apóstolo que estava reunido lá no cenáculo, eles começaram a falar línguas diferentes e começaram a proclamar o Evangelho e levar o Evangelho de Jesus por todos os cantos, né? Mas aí, enfim, chegamos nesse momento aqui que ele fala da comunidade ideal. E lá em Atos dos Apóstolos, segue aí comigo, ele diz o seguinte: eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão, na partilha, no pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre os todos, conforme a necessidade de cada um. Todos os dias perseveravam unânimes no templo e partiam o pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, então nós temos aqui em Atos dos Apóstolos a comunidade ideal. Então ele fala aqui, né, que eles repartiam o pão, que eles vendiam o que eles tinham para doar para aqueles que não tinham nada, né? E hoje Jesus pede a caridade, que nós possamos ajudar uns aos outros. Ele nem pede que nós vendamos todas as nossas coisas, né? Ele nem pede isso. Mas a igreja pede que nós possamos usar de caridade, ajudar os outros, né? Inclusive a própria igreja, através do dízimo. Às vezes a gente pensa em o dízimo. Bom, a igreja precisa de sobreviver, precisa de pagar energia, precisa de pagar água, precisa de pagar muita coisa, né? Então, assim, são coisas que não tem preço, mas custa. O evangelho não tem preço, mas custa. A missa não tem preço, uma missa, mas custa, né? Então, a caridade entra isso em tudo. Entra ajudar o nosso irmão, ajudar a igreja, ajudar os mais necessitados. E mostra a partilha, eles vivendo sempre como irmãos, né?
Olha que importante. Todos os dias perseveravam unânimes no templo. Eles perseveravam, eles continuavam essa leitura, esse ensinamento, essa busca da palavra, que é o que nós fazemos hoje, ir à missa. Olha a importância da gente ir à missa. Ir à missa é perseverar no templo, é ouvir para seguir. Para eu seguir, eu preciso conhecer, né, a importância de estar ali. Por isso que fala que essas comunidades, elas é a comunidade ideal. É que nós possamos buscar, usar a caridade, né, praticar a caridade, ir à missa, participar da missa, ouvir, aprender, entender um pouco mais, né? Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Louvar a Deus. Na missa a gente faz isso. Nós louvamos, glorificamos, né? Pedimos perdão pelos nossos pecados. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. E aí acrescentando o número daqueles que eram salvos, porque estavam seguindo o que pedia a igreja, o que pedia Deus, né? Bom, para a gente aprofundar um pouco mais, nós vamos ver aí, né? Então, nós vamos tirar assim, os pontos principais da vida em comunidade. É o que eu acabei de falar. São os pontos principais, que é a gente praticar a caridade, ajudar uns aos outros, né? Para viver em comunidade, nós precisamos nos importar uns com os outros. Precisamos estar cuidando uns dos outros, tá? Vamos lá. E aí você, dentro da sua Bíblia, dessa leitura, você já vai lá na sua Bíblia e já destaca uma frase que você achou mais importante e anota aí no seu caderninho, tá? Vamos lá. O segundo capítulo do livro dos Apóstolos mostra o surgimento das primeiras comunidades cristãs. Elas ouviam os ensinamentos dos apóstolos sobre o Evangelho, reuniam-se para rezar juntas e ajudavam as pessoas nas suas necessidades. Eles viviam com alegria e simplicidade de coração, eram estimadas e admiradas pelos testemunhos do amor de Jesus ao próximo. Esse testemunho, quando a gente fala de testemunho, é realmente a nossa vida. Você não precisa sair pegando a Bíblia e sair falando do Evangelho para todo mundo. Seria o ideal, seria ótimo, né? Mas hoje não há essa necessidade quando você vive e mostra para o povo que você vive. Então, quando você leva Jesus, quando você ajuda o outro, quando você faz o bem, acaba que as pessoas começam a observar e sentem a vontade de estar ali também. Se você ama a missa e fala da missa, não precisa convidar ninguém. As pessoas vão sentir esse amor e vão começar a participar. A nossa vida é essa. Tá vendo? Não é difícil, é simples. É simples. É difícil, por um lado, porque o que o mundo oferece é muito melhor, né? A bebida tá aí jogada para todo mundo, alastrada para todo mundo, né? As festas regradas de muitas drogas. Hoje em dia é o sexo no primeiro encontro, né? É a nossa realidade hoje. E aos olhos do mundo isso é muito bom. Mas aos olhos do nosso coração, da nossa paz, né? É o que a gente quer. O que a gente faz quando a gente sai da missa? A gente sai mais aliviada. E o que a gente faz depois que a gente sai de uma bebedeira, por exemplo? O que a gente faz quando nós estamos embriagados? Então vamos nos embriagar com o Espírito Santo. Vamos nos embriagar de orações, nos embriagar de coisas boas, né? Esse é o nosso convite hoje. Voltar a essa comunidade, voltar a essa comunidade de origem, né? A vivência de comunidade de origem. Bom, quando fala igreja, nós lembramos de assembleia, o povo reunido, tá? Então nós somos a assembleia, nós somos a igreja. Bom, e somos essa igreja, esse povo reunido, convocados por Deus, tá? E durante a sua vida inteira, Jesus foi chamando os apóstolos, chamou os 12 primeiros, né? Para que seguissem, tivesse aquele relacionamento mais íntimo com Deus, mais próximo com Ele e com Deus, né? Então, os apóstolos viveram com Jesus. Eles realmente participaram daquela vida de Jesus, aprenderam aquilo que Jesus realmente queria ensinar, aquilo que Deus queria de cada um deles, né? Então, eles tiveram esse testemunho vivo.
E eles foram testemunho da ressurreição, foram testemunho dos ensinamentos e esse anúncio do reino. Eles foram esse testemunho. E aí depois dessa crucificação, né, os discípulos ainda com medo da perseguição, nós sabemos que dos 12, só um não morreu assassinado, não foi assassinado, tirando Judas, que suicidou, e João, que depois o Apocalipse foi escrito por ele, quando ele estava preso, exilado, né? Mas quando João foi exilado, foi preso, ele era um dos mais novos, os outros já tinham sido assassinados, né? Infelizmente. Mas a gente vê aí, então nessa época eles com medo dessa perseguição, Jesus mandou o Espírito Santo para dar essa força, para dar esse ânimo, né? E nós vamos voltar a falar desse Espírito Santo lá no sacramento da Crisma, que nós recebemos o Espírito Santo no sacramento da Crisma, tá? Mas lá a gente vai detalhar um pouco mais sobre ele. Então, todos os batizados fazem parte da família de Deus. Então, vocês que já estão se preparando para batizar, já se preparem já com esse coração aberto, que vocês vão começar a participar dessa família que é a igreja, tá? Claro que de Deus você é filho, tá? Mas da família e igreja é a partir do batizado, tá? É como se estivesse pegando o seu registro lá e autenticando o nome do Pai, é o nome paterno, Deus, né? Jesus Cristo. Então, todos nós que já somos batizados, fazendo parte dessa família igreja, vocês que vão batizar, vão fazer parte dessa família igreja, né? Então, é isso que nós precisamos, tá? E para esse encontro, a tarefinha de casa de vocês você vai descobrir aí, pesquisar, tá? Para poder descobrir o nome da sua paróquia. Nós temos o Instagram da paróquia, tá? Nem vou falar, quase que eu falei o nome. Vou deixar para vocês. Mas o Instagram da paróquia eu vou deixar depois para vocês, tá? O nome da comunidade. Comunidade, nós temos a comunidade, cada setor, tá? Eu faço parte da comunidade São Sebastião. Mas com vocês, o online, esses encontros online, eu faço pelo Instituto São José, tá? Pela matriz, a comunidade matriz é a principal. Aí nós temos as capelas, né? Que são as comunidades São Sebastião, tem as comunidades rurais, a comunidade Divino Pai Eterno, comunidade, então a gente vai fazendo parte dessa comunidade, né? O nome do nosso Papa, esse atual, o nome do nosso Bispo, quem são os 2 padres que atuam na nossa igreja, tá? Eles vieram agora, então eles são novos. Um deles nem tanto, ele esteve aqui com a gente alguns anos atrás e voltou agora, né? E você vai descobrir algumas pastorais que nós temos, tá? Então nós temos várias pastorais e você vai fazer essa pesquisa para encontrar os nomes dessas pastorais, quem são essas pastorais. Anotem para mim se vocês conhecem algum coordenador de alguma pastoral, tá? Menos eu sou coordenadora da catequese, eu não vale, tá? Tem muitos que não sabiam, mas eu sou coordenadora da catequese da São Sebastião e ajudo na coordenação geral da matriz, tá? Mas temos algumas outras coordenações, algumas outras pastorais para vocês descobrirem, né? Nós temos aí o grupo de jovens, para esses adolescentes e jovens também quiserem participar, tá? E você vai descobrir essas pastorais, depois no próximo encontro nós vamos falar um pouco sobre essas pastorais que vocês vão descobrir aí, tá? Algumas vocês já devem saber, para a gente falar um pouco sobre elas, porque você também tem que fazer parte dessa comunidade, né? Dessas pastorais. Nós temos aí, a igreja precisa muito de jovens, de adolescentes, tá? Entre vocês que estão fazendo aí a catequese, tem a Silvana, que já me procurou, né? O sonho, o desejo dela é ser catequista. Então, assim que ela receber o sacramento, eu já vou colocá-la aí no estágio para poder entender um pouco mais sobre a catequese. Precisa estudar, precisa entender muito, né? E isso é muito bom. Eu até hoje eu faço muitos cursos para poder entender e aprender um pouco mais, né? Tô terminando o curso de Apocalipse, fiz o curso do catecismo, tá? Fiz o curso de
inferno e o purgatório. É importante a gente entender um pouco sobre isso também. Então, assim, é muito bom. Então, nas pastorais a gente nunca pode parar, achar que faz parte da pastoral e pronto, acabou, né? Todas as pastorais a gente tem que estudar, tem que... Nem quer dizer pastoral. Eu, como católico, a igreja pede que nós nos informemos, que nós aprendamos algumas coisas a mais, né? Para a gente entender um pouco mais sobre a missa, sobre as pastorais, sobre os trabalhos que tem na igreja, o que pode, o que não pode. Por que não pode? É o mais importante. Não é não pode, é por que não pode. Vocês viram aí o vídeo sobre a crisma, né? Sobre os padrinhos. Muita gente fica brigando. Por que não pode? O padrinho, ele é amaziado, por que ele não pode? Ele é muito bom, ele me ajuda. Tudo bem. E às vezes ele dá um testemunho mais bonito que quem é casado dentro da igreja. Mas ele precisa falar dos sacramentos, a importância do sacramento para você. Ele precisa te conduzir dentro desse sacramento. Não é que ele é uma pessoa indigna, não é isso. Mas lá no vídeo mostra, tá vendo? Então a gente tem que saber os porquês, né? De tudo que a gente vai fazer. Isso é importante. Quando a gente entende o porquê, a gente entende a beleza da nossa religião, da nossa doutrina, tá? Voltando aqui sobre a nossa comunidade, tá? A comparação da igreja com o corpo... desculpa. Isso está falando no Catecismo da Igreja Católica, lá no 789, tá? A comparação da igreja com o corpo projeta uma luz sobre os laços íntimos entre a igreja e Cristo. Ela não é somente congregada em torno dele, é unificada nele. Olha só, não é em torno de Cristo, nós somos unidos a ele. Por isso que nós temos que ter entendimento e saber as informações direitinho, porque nós somos unidos a Cristo, né? Cabe destacar mais especificamente 3 aspectos da igreja, corpo de Cristo. A unidade de todos os membros entre si por sua união com Cristo. Cristo que é a cabeça do corpo e a igreja é a esposa de Cristo, tá vendo? Então, nós precisamos entender esses aspectos, né? Que é a igreja, corpo de Cristo, que é a unidade de nossa unidade, nós, membros, a cabeça do corpo e a igreja, que é a esposa de Cristo. Então, nós temos que estar unidos aqui, tá? Bom, e para isso, nós temos o creio, né? Agora, só para finalizar um pouquinho o creio. Então, o creio é o símbolo dos apóstolos, lá da primeira comunidade, tá? Por isso nós estamos falando do creio hoje. Então, ele é o símbolo dos apóstolos. Ele é o resumo fiel da fé. Então, ele foi, de acordo com documentos históricos, é uma oração criada no século I pelos apóstolos, tá? Eles criaram essa igreja, tá? É um sinal de identificação e de comunhão entre os crentes, entre nós, tá? E símbolo significa resumo, é uma coletânea, tá? Então, o símbolo da fé é o sumário das principais verdades da fé. É a verdade da fé, tá? Nós precisamos rezar bastante, proclamar esse símbolo, né? Dizer. Então, você vê que ele não é pedido de oração, ele não é louvor, ele não é graça, ele não é isso. Ele é realmente um símbolo de fé, um resumo da nossa fé. Por isso que ele precisa ser sempre proclamado, ele precisa ser rezado, tá? E é importante a gente entender isso. É importante a gente entender a importância desse símbolo na nossa vida, tá? Então, nós temos que saber que ele é o resumo de toda a nossa fé. E nós não podemos deixar esse símbolo de fé. Ele tem 12 capítulos dentro dessa oração, né? Nós dizemos oração porque é uma oração, só não é oração de pedido, não é oração de glorificar, não é oração de perdão. Ele é uma oração de proclamação de fé, tá? Então, eu vou colocar um videozinho para vocês que eu achei muito interessante, que fala sobre esses 12 capítulos, tá? E é bom a gente entender um pouquinho mais, tá certo? Então, para a tarefinha de hoje, você vai fazer só responder essas perguntinhas sobre a sua comunidade, sabe? O meio onde você vive. Se você não sabe, agora você vai descobrir, tá? E participar com mais fé, com mais devoção, com mais vontade. Amém? Então, encerremos este nosso encontro por hoje, tá?
E espero encontrar vocês e vê-los na Santa Missa no próximo semana. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.